Olá, Deus abençoe a sua vida. Neste segundo vídeo, nós queremos falar, ou melhor, dar continuidade ao assunto acerca do princípio, ou do Gênesis. Vamos fazer uma comparação de 5 pontos que se refere à criação promovida por Deus e o que diz a evolução acerca desses fatos. Primeiro, a criação, segundo a Bíblia, diz o seguinte: a criação foi planejada com um propósito. Tudo que Deus fez foi dentro de uma cronologia, dentro de um planejamento. Deus criou a partir do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia, e ele termina a obra da sua criação. Então teve um planejamento. Já a evolução diz o seguinte, que a natureza ela evoluiu por acidente ou por acaso. É algo assim, sem muita lógica. Segundo, coisas vivas foram feitas separadamente, cada uma a partir da sua espécie. Então, a criação ela foi feita de acordo, ou melhor, ela começou a se reproduzir de acordo com a sua espécie. A jaqueira, ela produz jaca, a mangueira produz manga. Já na evolução, né, uma planta evolui para outra, pelo que se entende. Um animal ele evolui para outro, como diz que o homem evoluiu, o macaco evoluiu para o homem. Onde diz todas as coisas vivas originaram-se de uma forma viva simplesmente através da evolução. Bem absurda, mas é o que é ensinado dentro do evolucionismo e para muitos dito como verdade. Mas a verdade que a gente entende e que cremos é o criacionismo que está na Bíblia, que no princípio Deus criou todas as coisas, criou os céus e a terra. Terceiro, o homem foi uma criação especial, diferente dos animais. E quando fala que o homem ele foi uma criação especial, e na teoria da evolução diz que o homem é somente mais um animal que evoluiu de criaturas semelhantes a primatas. Ora, se o homem ele veio do macaco, se nós observarmos que se colocarmos um simples pregador para o macaco fabricar, se você colocar para o macaco fabricar um pregador, colocar mola mais as duas madeirinhas, o macaco não vai conseguir fazer isso. E a gente observa que o homem, criado por Deus, assim como o macaco também, mas cada um dentro da sua espécie. Só que o macaco, Deus, ele falou e o macaco veio a existir. O homem ele foi criado de uma forma especial. O próprio Deus criou do barro, ele mesmo, com as suas próprias mãos, né? Se a gente pode dizer que Deus tem a mão, que Deus é espírito, mas usando uma linguagem metafórica, né? Usando um antropomorfismo, Deus ele criou o homem de uma forma especial. E a gente observa que o homem ele tem a capacidade de produzir um edifício. E nessa construção ele coloca andares, ele coloca beleza, ele coloca detalhes. E a gente viu no exemplo anterior que o macaco ele não tem a capacidade de produzir nenhum pregador. E colocando tudo pronto em suas mãos, ele não tem ele não foi criado com essa capacidade. Já o homem foi criado, né, do barro, mas ele tem a essência de Deus, porque Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Quarto, o trabalho da criação foi completado por Deus em 6 dias, isso que diz as Escrituras. Em 6 dias Deus criou todas as coisas. Já na evolução, a teoria diz assim: a evolução tem continuamente produzido novas espécies de coisas vivas através do tempo.
o que ainda hoje acontece. Então, segundo Darwin, as coisas continuam evoluindo. E para ele, evoluindo para melhor. E nós não vemos dessa forma. 5, ou melhor, não vemos, a Bíblia não diz dessa forma. 5, a natureza foi criada perfeita, mas tornou-se deteriorada porque Adão desobedeceu. Ou seja, o pecado, ele trouxe deformação da humanidade, trouxe deformação da natureza. Já a teoria de Darwin diz o seguinte, da evolução: a natureza tem se tornado melhor e mais perfeita por mudanças evolutivas. Onde é que nós vemos que tem melhorado? A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 19, 22, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha. Ela não escolheu ser fútil, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. O pecado trouxe essa deformidade para a natureza, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isso quer dizer que no retorno de Cristo, para buscar a sua igreja, essa nova forma, né? Essa natureza ela vai ser transformada, ela vai perder essa decadência, essa forma que trouxe prejuízos, né? que trouxe perdas em relação àquilo que Deus criou tão perfeito, tão belo. Mas há uma expectativa, né? A natureza ela geme. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele fala que a natureza ela geme, esperando, né, essa libertação. Assim como nós também, humanos, aguardamos, né, o retorno de Cristo, para buscar a sua igreja e termos uma vida nova, uma vida diferente, né? Um novo corpo glorificado. É algo que o homem natural ele não consegue compreender, mas nós sabemos o que esperamos. E a nossa esperança ela é viva, porque ela está ancorada em Cristo. Nossa esperança ela não está solta, mas ela está ancorada em Cristo. E nós aguardamos esse dia. O trabalho da criação foi completado por Deus em 6 dias, dentro dessa ordem, dentro dessa cronologia, dentro desse planejamento. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que há neles, e tudo que neles há. No 7º dia já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia Deus descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. É bem verdade que Deus ele não se cansa. É bem verdade que Deus ele não precisa descansar, porque ele não é homem. Deus é espírito, ele é criador, ele é todo-poderoso. Se alguém se cansa é o homem, são os humanos, né? São as criaturas que se cansam. Mas essa forma, essa questão do descanso de Deus, ela é projetada para nós humanos, né? No 7º dia Deus descansou, ou seja, quer dizer que Deus cessou a sua criação, não tinha mais nada que criar. E no 7º dia era dia de Deus, foi o dia que Deus disse que tudo que ele fez foi muito bom. E esse dia aponta para o descanso, o nosso descanso, que é Cristo. Né? Cristo ele é o nosso descanso. Nós não descansamos no 7º dia, não descansamos no sábado, mas nós descansamos em Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar esse descanso, para nos dar a vitória. Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga. E inescrutável
É inescrutável o seu entendimento. Isaías 40, 28 fala sobre isso, que Deus ele não se cansa nem se fadiga, porque ele não é homem. Antes que nascessem os montes, o que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Descansar indica que não havia mais nada para ser criado. Nosso descanso está em Jesus Cristo. E aqueles que o têm, aqueles que o recebem como seu Salvador, vão descansar eternamente nos seus braços. Deus abençoe a sua vida. Fique com Jesus, fique com Deus. No próximo vídeo a gente traz a conclusão, de certa forma resumida, desse assunto. Um abraço, obrigado aí pela sua atenção.